Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. O Flamengo tem uma pedreira pela frente, domingo às 19h30 na Arena da Baixada. Isso mesmo, o Flamengo vai visitar o Furacão no Paraná, joga na Arena da Baixada, jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem desfalques, né, para esse jogo. Desfalque do Everton Araújo e o Jorginho, esses dois jogadores que têm feito a diferença no meio de campo do Flamengo, têm comandado as ações do Flamengo, principalmente o Everton Araújo, que cresceu muito ao lado do Jorginho. A dupla já estava entrosada e eu creio que vai fazer muita falta para esse time do Leonardo Jardim. O Flamengo conta com a volta do Lucas Paquetá, certamente não vai poder jogar o jogo todo, né? Ele que vinha parado por causa de uma contusão do edema na coxa, jogo contra o Bahia no Maracanã, o qual o Flamengo venceu por 2-0, e o Paquetá, desde aquela partida, não entra em campo pelo Flamengo, né? O Flamengo ainda conta com o desfalque do Arrascaeta, do Eric Pulgar, que não vão jogar essa partida, e o Ayrton Lucas, dúvidas, para ficar no banco de reserva, porque saiu contundido contra o Grêmio, sentiu o joelho esquerdo, né? Fato é que esse jogo é importante para o Flamengo, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos atrás do Palmeiras. Palmeiras te joga nessa rodada contra o Cruzeiro, lá no campo do Palmeiras, no Allianz Parque, né? Então, se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo tem a oportunidade de encostar mais ainda no Palmeiras. Mas o Atlético Paranaense, jogando nos seus domínios, complica muito a vida do Flamengo, né? Lá dentro. O Atlético Paranaense é um time bem treinado pelo Aldair Helmas, né? Que é treinador do Atlético Paranaense. Jogou contra o Vasco na última rodada no Rio de Janeiro, perdeu por 1-0 para o Vasco. Certamente vai ter diante da sua torcida se reabilitar. E o Flamengo tem que mostrar que não sentiu a eliminação para o Vitória, né, lá no Barradão. O Flamengo tem que entrar em campo, fazer um grande jogo, né, para não ser questionado, que já vem sendo questionado. O Flamengo é um time muito pressionado, né, pela torcida, pela imprensa, que cobram muito do Flamengo. E o Flamengo entra para essa partida já pressionado por causa da eliminação precoce na Copa do Brasil contra o Vitória. Para essa partida, o Leonardo Jardim deve formar com o Rossi, Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, De La Cruz, Paquetá, Carrascal, Prata, se tiver condições, ou Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Essa deve ser a escalação do time titular do Flamengo, haja vista se não haver nenhum problema no meio do caminho, né? O Atlético Paranaense tem a sua torcida do seu lado e a motivação do seu campo. O Flamengo, se vencer e o Palmeiras tropeçar, o Flamengo chega dia 23 de maio contra o Palmeiras no Maracanã, com as condições de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. É um jogo muito importante. O Flamengo tem que controlar essa partida, não tem que dar oportunidade, porque igual fez contra o Vitória, o Flamengo contra o Atlético Paranaense tem que tentar ter o controle do jogo, né? Controlar, não deixar tanta bola com o Atlético Paranaense para não sofrer pressão, porque o Atlético lá dentro costuma pressionar o adversário, costuma vir bastante forte, né? O Inestrosa, centroavante dele, é um jogador forte, que gosta de contato físico com o zagueiro, né? Tem que ter atenção com esse jogador, Flamengo. Se o Flamengo fizer o dever de controlar a bola, ter a bola, não cair na correria do Atlético Paranaense, o Flamengo tem tudo para sair com a vitória de lá. Senão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o Vitória. Tem um tropeço e aí vai ser difícil não segurar a crise no Flamengo. Um abraço e até o próximo vídeo.